Continuamos examinando o Evangelho de Marcos, todas as noites já por muitos meses temos feito isso, e nós chegamos no capítulo 2, e a consideração desta vez é bastante grande, porque a unidade sermônica é longa. Nós vamos considerar o capítulo 2, do 1º ao 12º versículo, do 1 ao 12. Quantos tem o texto sagrado? Ergam-no para que eu possa ver. Em cima na galeria o povo. Glória a Deus. Quantos adolescentes tem a Bíblia Santa? Quantos adolescentes? Puxa vida, tem adolescente aqui irreconhecível, né? Glória a Deus, louvado seja Deus. Não tem idade, né? Que bom nós podermos aprender da palavra do Senhor e crescer debaixo do ensino. Marcos capítulo 2, a partir do 1º versículo, diz assim a minha tradução: dias depois, acompanhe na sua, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E ele anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava e, fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala desta maneira? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Glória a Deus pela sua palavra. Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus, amém. Jesus não veio a este mundo primariamente para curar pessoas, nem para fazer ação social, embora ele tenha curado muitos, curado multidões, embora ele também tenha alimentado hordas de pessoas. Alimentar e curar o corpo físico não eram os objetivos centrais de Cristo. Em outras palavras, Jesus não queria que as pessoas o buscassem por causa de cura, por causa de comida, por causa de milagres, por causa de sinais. Existem muitas igrejas cujo foco do ministério não é o foco do ministério de Jesus. Com relação à cura, por exemplo, no contexto imediatamente anterior, nós vemos que Jesus cura um leproso. Em Marcos 1, se você bater os olhos um pouquinho acima, você lê o capítulo 2. Se você levantar os olhos para Marcos 1, 43 e 44a, você vai ver que depois que Jesus fez um tremendo milagre, imediatamente após
Esta cura, diz lá o texto, Jesus despediu o homem com uma severa advertência: olha, não conte isso para ninguém. Não conta para ninguém o que acabou de acontecer contigo. Jesus pode curar no passado, curou no presente e no futuro, mas o objetivo primário dele não é esse. Tanto é que ele disse: olha, calado, não é preciso que ninguém saiba. A esse respeito, não era o objetivo de curar, o objetivo de Jesus, porque senão as pessoas iam buscá-lo por razões erradas. Jesus não quer ninguém atrás dele com motivos errados. Com relação à ação social, nós lemos em João 6, você pode deixar um dedo aí em Marcos, capítulo 2, e olhar João 6, 25 a 27, que a multidão, João 6, 25 em diante, que a multidão perguntou, aparentemente desinteressada para Jesus: mestre, quando chegastes aqui? Falando sobre Cafarnaum. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que não me buscais por causa dos sinais, mas porque vocês comeram pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida, pelo pão que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Jesus havia alimentado essas pessoas antes, em João 6, 10 a 12, mas elas não haviam entendido a razão de Jesus tê-las alimentado para mostrar quem ele era, e não apenas para encher a barriga dela. Elas voltam outra vez, agora para serem alimentadas de novo. Jesus as repreende. Jesus queria que as pessoas o buscassem para obter vida eterna. Embora a igreja possa e deva alimentar, a igreja pode e deve exercitar ação social. O objetivo maior e fundamental da igreja é anunciar a vida eterna, anunciar o evangelho de Cristo, a salvação das almas. Com relação a milagres, no capítulo 1 do evangelho que nós estamos avaliando, Marcos, no capítulo 1, quando o homem encapetado falou com Jesus, Marcos 1, 25, Jesus repreendeu o homem. Marcos 1, 25, Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, cala a boca. Existem muitos ministérios que se ocupam principalmente com libertação e milagres. Nós não vemos Jesus indo atrás de pessoas endemoniadas em lugar nenhum das Escrituras. O que nós vemos são pessoas endemoniadas vindo até Jesus. É isso que nós vemos. Nós não vemos, você pode examinar o Novo Testamento, Jesus procurando quem está encapetado. Nós não vemos isso. O que nós vemos é pessoas vindo até ele, ou pessoas se incomodando com a presença dele. Aí a pessoa reage. Vários exemplos poderiam ser dados. Jesus, quando prega naquela sinagoga, mesmo em Marcos capítulo 1, eu imagino que o judeu da sinagoga, que estava cheio de demônio, lá ouviu o sermão dos escribas anos, mas quando Jesus pregou a mensagem, o demônio chacoalhou e não suportou a presença do Senhor Jesus, e aí então Jesus o expulsou. Nem Jesus, nem os apóstolos tinham ministério de exorcismo. Você não encontra isso na Bíblia. Repito, nem Jesus Cristo, nem os apóstolos tinham um ministério voltado para exorcizar as pessoas. O foco do ministério de Jesus não era esse. Ué, pastor Raik, qual era então o ministério? Qual era o foco? Está no texto que nós lemos. Nós lemos Marcos 2 e o foco está no versículo 2. Muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Está aqui o foco.
Está aqui o objetivo central. Está aqui, está descrito. Ele pregava a palavra. Por sinal, esse mesmo foco já foi mostrado um pouquinho antes. Bate a vista um pouquinho acima, a gente leu 2:2. Olha para cima no capítulo 1, versículos 36 e 38. Olha aí na tua Bíblia. 1:36 em diante. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurar Jesus. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus: vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Para essa razão que eu vim a esse mundo, para pregar o evangelho, para anunciar. É o que essa igreja faz, domingo após domingo, pregando o evangelho, anunciando, pregando. É o foco da igreja do Senhor Jesus, é o foco que Jesus tinha. E o foco apostólico é diferente? Não. O foco apostólico é exatamente igual. Por exemplo, neste evangelho, evangelho de Marcos 16, deixa um dedo aí no capítulo 2 e vai para o final do evangelho. Marcos 16:15, olha aí o comando de Jesus, olha o foco do ministério apostólico, olha a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o foco, esse é o comando maior. Essa é a ordem que a igreja deve obedecer. Meus irmãos, dito isso, não quer dizer que a igreja não deve ajudar, não deve expulsar. Estava pregando uma vez lá no presídio de Americano, pregando uma mensagem como essa, um camarada encapetado começou a perturbar. Repreendemos, quietou, pregamos o resto da palavra do Senhor. Quando terminou, nós fomos lidar com ele. Então, Jesus age da mesma maneira, o Espírito Santo age da mesma maneira, mas não é missão da igreja promover teatro de exorcismo, como nós vemos em alguns locais, que entrevista o diabo. Você não vê isso na Bíblia. Chama a pessoa e tal. Como é teu nome? Aí o camarada diz, Cabocla Antônia, ela diz, não. Aí vê aquele. Nós não vemos isso na Bíblia. Procure você mesmo, procure nas páginas, leia o Novo Testamento e veja se você encontra isso. O objetivo central é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E é isso que a gente faz e faremos até que Cristo volte. O Evangelho é a mensagem de salvação do ser humano através da confiança ou fé em Cristo. Jesus é o Deus homem que assumiu os nossos pecados e pagou-os na cruz. Os evangelhos foram escritos para demonstrar essa verdade, para mostrar que isso é verdade. Os sinais são setas, são placas apontando para essa verdade central. Em Marcos 2, que nós lemos de 1-12, Jesus se mostra perdoando o pecado, algo que somente Deus pode fazer. O texto, a partir do 3, diz que alguns homens vieram carregando um paralítico. Eu queria destacar a confiança ou a fé em Jesus neste contexto aqui. Uma coisa que salta aos olhos, e talvez tenha saltado a seus olhos, é que a fé não é do doente. Notaram isso? No texto, a fé não é o doente que está exercendo. É um detalhe curioso. Olha o que diz o texto aí. Vendo-lhes, dos 4, vendo-lhes a fé. Essa fé é notória desses 4 amigos, é notória pelo esforço de carregar esse homem e a perseverança diante do obstáculo que se colocou
nessa companhia aí que estava carregando esse paralítico. O esforço é óbvio. Primeiro que eles tiveram que carregar esse homem até o local. Mas houve um esforço maior ainda. As casas daquele tempo tinham uma escada lateral. E quando eles chegaram, não tinha como entrar na casa. Agora imagina uma marca um tanto primitiva, você erguendo aquele homem pela escada. Imagina uma escada bem ruinzinha, estreita. O esforço que demandou para subir, erguer aquele homem até o teto da casa. E aí, chegando naquele teto ali, tiveram que remover as placas de barro cozido que cobriam a casa. Era comum que casas daquela época tivessem tetos planos, sustentados por vigas e ripas, que eram então cobertas por barro ressecado. Aquele pessoal afastou aquilo ali com algum instrumento, alguma coisa aí, e a perseverança deles, notamos o esforço que eles fizeram e a perseverança de não desistir. Nada é dito a respeito da fé do paralítico. Notem que a situação impossível desse paralítico foi mudada pela fé, pelo esforço, pela perseverança dos amigos. 5. Marcos 2,5. Vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, disse para o paralítico: estão perdoados os teus pecados. Que lição preciosa a gente tira deste episódio aqui. É possível que nós tenhamos parentes, amigos, ou mesmo pessoas que têm pouca ou nenhuma fé, mas que necessitam de nós. Quem sabe um filho nas drogas, quem sabe uma filha rebelde, quem sabe um pai incrédulo, quem sabe uma mãe irresponsável, quem sabe um esposo insensível, quem sabe uma sogra precisando de conversão, quem sabe um casamento fracassado, quem sabe um câncer incurável, quem sabe uma paralisia impossível. Deus pode mudar esta situação se pessoas que têm fé se unirem por esta causa. É o que a gente viu aqui. Não foi ele, o paralítico. Foi um grupo de 4 que se uniram e fizeram acontecer o milagre. Jesus prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, no caso aqui são 4, ele estaria com eles. Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, diz a palavra do Senhor. Quanto ao esforço e à perseverança que nós vimos aqui, da parte daqueles 4 que carregavam o paralítico, Jesus disse que a gente tem que se esforçar também e jamais desanimar. Jesus conta um episódio no qual ele contrasta um homem muito poderoso com a pessoa mais fraca daquela situação do mundo antigo. Um juiz iníquo e uma viúva desamparada, uma viúva, quem sabe pequenina, fraquinha. E Jesus diz em Lucas 18, 1-8, que essa viúva, essa pessoa desamparada que não tinha recurso, não tinha um braço de um filho forte, não tinha um braço de um marido, não tinha ninguém, ia perturbar aquele juiz. Julga a minha causa, eu estou sendo lesada, julga a minha causa, verifica essa situação. E diz que aquela mulher ia insistentemente, com esforço e perseverança atrás daquele homem. E Jesus disse que aquele homem, aquele juiz, não temia ninguém, ele era ímpio, nem a Deus ele temia. Mas ele diz assim: essa mulher está me chateando, eu não suporto, eu vou julgar para que eu me veja livre dela. Ouçam o que diz o juiz injusto. Jesus fala: acaso
Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Então Jesus diz que a gente deve perseverar, a gente deve se esforçar e perseverar em orar. Não pode orar 2, 3 dias, ou quem sabe 1 ano e desistir, não. Tem que continuar. Eu sou até tentado a citar o meu caso, 26 anos orando. Então, muitos oram muito tempo, muitos oram muito tempo, e a resposta às vezes não vem imediatamente. Eu sei de situações de mães que oraram pelo filho, o filho perdido. Eu sei de situação que a mãe morreu e o filho se converteu. No sepultamento da mãe ela nem viu, mas vingou a oração. Amém, irmão? Vingou a oração no tempo de Deus. Então é para orar sem desistir, é para orar com esforço, como Deus, o Senhor Jesus, nos mostra. O texto segue a partir do 6. Estavam ali quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E tinha uma roda ali de mestres da lei que disse: esse cara está blasfemando, esse cara está louco. Eles pensaram: quem pode perdoar pecado a não ser o próprio Deus? E Jesus, que conhecia o coração dos homens, disse: por que vocês estão indagando a esse respeito? E é interessante que Jesus diz: o que eu falo não são só palavras, não. Eu vou demonstrar que o que eu digo é real. E ele manda o camarada levantar, porque palavra é fácil, não é? Perdoado, como é que eu sei que está perdoado? Então Jesus diz, para mostrar que o que eu estou dizendo é verdadeiro: pega o leito, levanta, fica em pé. Antes de qualquer comentário maior em cima deste episódio, é importante que se entenda a mentalidade reinante no tempo de Jesus. Os judeus pensavam, olha aqui para mim, que as situações fatídicas da vida, paralisia, cegueira, infertilidade na mulher, todas essas situações que parecem fatídicas, que parecem tremendas, na mentalidade do juiz era castigo de Deus, era por causa de pecado. Vocês lembram de um outro episódio? Eu não me lembro exatamente onde está no Evangelho, mas os discípulos de Jesus, passando por um cego de nascença, perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Para a mente do judeu não tinha outra opção. Alguém pecou para que essa praga, essa miséria esteja acontecendo na vida dessa pessoa. É com essa mentalidade que eu quero que vocês leiam esse texto aqui. E quando Jesus diz: perdoado estão os teus pecados e levanta, fica muito mais forte nas nossas mentes o efeito das palavras do Senhor Jesus. O raciocínio dos mestres da lei é correto. Nenhum ser humano pode perdoar uma única ofensa contra Deus. Nenhum profeta do Antigo Testamento perdoou pecado, nem mesmo Moisés perdoou pecado. Ninguém nunca perdoou pecado. Buda nunca perdoou pecado. Maomé nunca perdoou pecado. Confúcio nunca perdoou pecado. Nenhum líder religioso, nunca se ouviu na história humana que um homem perdoasse pecado. Isso é um absurdo. Então os mestres da lei têm razão de dizer: esse cara está blasfemando, esse cara está louco. A não ser que o que eles disseram com respeito a Deus é verdade com relação a Jesus. Eu vou repetir: eles estão certos se Jesus não é Deus, mas se Jesus é Deus, eles estão errados. E é justamente o que Jesus quer provar que Ele é. Ele é o Deus encarnado. Aleluia. Esse é o Jesus Cristo que eu e você adoramos. E observa que Jesus não perdoa
uma ofensa, ele perdoa muitas ofensas. Olha aí o texto, 5b, olha aí. Filho, perdoados, no plural, são os teus pecados. Jesus perdoa tantos quantos ele queira. A consequência direta, repito, dessas palavras de Jesus é torná-lo um blasfemo, a não ser que 7b seja verdadeiro. Olha o que diz 7b: quem pode perdoar pecados, diziam os mestres da lei, a não ser somente Deus. É impossível provar que o pecado ou os pecados do paralítico haviam sido perdoados. Todavia, caso o paralítico ficasse curado da doença irreversível, Jesus provaria ser quem ele dizia que era. E é isso que está em jogo nessa peleja aqui. Mas note que o objetivo dos milagres de Jesus, como eu disse ainda há pouco, eles funcionavam como placa de sinalização. Jesus curava, alimentava, fazia milagre, ressuscitava morto, fazia essas coisas todas com o objetivo de apontar para quem ele era. É mais ou menos como quando você vai dirigindo o seu carro daqui para Mosqueiro, aí você vê uma placa lá no meio do mato, posto S, posto de gasolina, 2 quilômetros. Você não vai até a placa para conferir a importância, você dá valor, você está interessado no posto de gasolina. A placa apenas aponta para o posto de gasolina, em si ela tem pouco valor. O milagre que Jesus fala e faz tem pouco valor em si mesmo. O valor grande é para o que aponta o milagre, para Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus encarnado. As curas que Jesus realiza apontam para a sua identidade. A identidade de Jesus fica muito clara nos evangelhos. Por exemplo, em João 8, quando Jesus está debatendo com os religiosos, lá em João 8, 51 em diante, Jesus diz palavras tremendas. João 8, 51 a 58. Diz Jesus: asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que coisa espetacular. Diante disso, os judeus exclamaram: agora nós sabemos que tu estás endemoninhado. Para dizer coisa tão espetacular, nós temos certeza que tu perdeste o juízo ou tu estás cheio de capeta. Agora sabemos que tu estás endemoninhado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca haverá morte. Tu és maior do que Abraão? Eles disseram para Jesus. Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, se alegrou, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e já viu Abraão? Abraão havia vivido 1500 anos antes. Tu não tens 50 anos e tu já viste Abraão? E Jesus diz uma coisa tremenda: antes de Abraão, eu sou. Jesus usa a definição do Deus de Israel, da voz que saiu da sarça. Lembram? Quando Moisés perguntou para a sarça ardente: se eu for lá com os filhos de Israel e disser, eles perguntaram: mas quem é que te mandou? Quem foi que te mandou aqui? O que é que eu vou dizer? E a voz da sarça diz para eles que eu sou te mandou. É o que Jesus usa aqui. Então Jesus disse coisas espetaculares. Nenhum homem falou assim. Nenhum homem reivindicou para si o status de Deus. Jesus não veio a esse mundo a fim de primariamente curar pessoas,
nem encher a barriga dos povos, embora ele tenha curado e alimentado multidões sem conta. Jesus queria que as pessoas o buscassem por causa da cura da alma. Jesus veio a esse mundo para perdoar pecados e curar a alma das pessoas. Foi este Jesus, o Cristo de Deus, que fez essa tremenda afirmação, para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca à vista de todos, e eles ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você já teve os seus pecados perdoados? Você já entregou a sua vida a Jesus? Foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu na cruz para lavar as nossas faltas. Imagina alguém que tem uma dívida num banco. Imagina se você contrai uma dívida qualquer no supermercado, na mercearia, e você tem aquela carta de dívida contra você. Há uma carta de dívida contra mim e contra você, que são os nossos pecados. Jesus rasgou na cruz, pagando. Aleluia. Jesus pagou na cruz do Calvário as minhas e as tuas ofensas. Essa é a mensagem mais preciosa que Jesus veio anunciar. E é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida, de receber a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Não necessariamente fazer parte dessa ou daquela igreja. Não estou falando disso. Eu estou falando em receber a Cristo, ter o seu saldo quitado. O autor de Colossenses diz que as nossas dívidas foram cravadas na cruz pelo Senhor Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhuma condenação, não há o que temer. Se eu morrer, se você que tem Cristo morrer, você está diante de Jesus imediatamente. Não há o que temer. Você já tomou essa decisão, amigo, amiga? Você que veio aqui, a igreja esteja em oração. Há uma batalha agora. Se você nunca tomou essa decisão ao lado de Cristo, se você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, você nunca se arrependeu da sua indiferença em relação a Deus, você nunca se arrependeu em relação aos seus pecados, e você quer fazer isso hoje, eu queria dar uma oportunidade para você fazer isso hoje. Eu queria orar com você. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida. A sua vida pode mudar completamente se você entregá-la a Cristo, para que Ele comande, Ele sente no banco do motorista da sua vida e dirija você. Alguém deseja tomar essa decisão? Levante a sua mão corajosamente, eu quero orar com você. Amém, pode baixar, já vi. Alguém mais deseja, alguém que entendeu a mensagem, sabe que é um pecador e precisa de um Salvador, entendeu que Jesus faz isso gratuitamente e deseja entregar? Amém, pode baixar, já vi, pode baixar. Alguém quer se reconciliar? Alguém está desviado, está brincando de ser crente e agora quer tomar uma decisão firme ao lado de Cristo? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém aí na galeria? Alguém aí na galeria? Não tenha vergonha de homem. Jesus disse que aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha diante do meu Pai quando eu vier na glória. Não tenha vergonha de homem, mande homem às favas. O que interessa é a opinião de Jesus, é isso que interessa.